Pronto, estamos live agora. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira live. Nós somos da TDL Brasil, né? Então somos 5 fonoaudiólogas, eu, Noemi Takeuchi, Marina Puglisi, Juliana Gander, Elizabeth Juste e Ana Magnani, que hoje não está com a gente porque chegou a Olivia, né? Então ela acabou de ser mamãe e hoje ela não estará aqui conosco, tá? Nós criamos, né, criamos a TDL Brasil, nós nos juntamos para poder fazer uma divulgação, uma conscientização sobre os transtornos de linguagem, e mais especificamente o transtorno do desenvolvimento da linguagem, e realmente poder trazer uma luz aí sobre esse quadro e sobre essas crianças que têm dificuldades significativas, persistentes no desenvolvimento de linguagem e que permanecem no Brasil ainda sem muita identificação correta, sem a intervenção correta. Então, a gente considerou necessário que a gente tenha um grupo dedicado a isso e também com várias outras ações, juntando tanto profissionais como familiares, né, como pesquisadores. Então, essa é uma das nossas propostas, é começar a trazer conversas, né, com o público sobre temas importantes em relação ao desenvolvimento de linguagem e aos transtornos de linguagem, né. A nossa primeira live, então, a gente resolveu trazer essa pergunta que tem sido uma demanda muito forte nos canais de comunicação da TDL Brasil, então as redes sociais, o e-mail, e também nas clínicas, né? Então, a pergunta é, e quando a criança demora a falar? Será que isso é um atraso, ou será que isso já configura um transtorno de linguagem? Então, essa tem sido uma dúvida muito frequente que a gente recebe, tem sido uma preocupação que está crescendo entre as famílias e também entre os profissionais, e é muito importante que a gente traga realmente essa discussão, porque cada vez mais as pesquisas têm demonstrado, né, o impacto aí do desenvolvimento de linguagem em várias outras áreas do desenvolvimento infantil. Então, a gente sabe, cada vez com mais dados de pesquisa, que um bom desenvolvimento de linguagem é preditor de habilidades sociais, né, uma boa interação social, é preditor de a gente ter comportamentos adequados, da gente ter aí uma habilidade em relação ao desenvolvimento emocional também preservado, é também preditor do desempenho acadêmico, da aprendizagem mais acadêmica, quando a gente pensa aí no ingresso, na idade escolar. Então, a gente precisa chamar atenção para isso, né? A gente precisa demonstrar que o desenvolvimento de linguagem, ele tem toda essa importância, essa relevância para o desenvolvimento da criança, e consequentemente, uma criança que não esteja se desenvolvendo bem em relação à linguagem, à comunicação, a gente precisa olhar para isso com atenção. A gente precisa pensar o que será que está acontecendo, porque se a linguagem é preditora para todas essas outras habilidades, o que acontece com uma criança que atrasa, o que acontece com uma criança que tem aí um transtorno no desenvolvimento da linguagem. Então, a nossa proposta para hoje é conversar sobre essa relação, né? Então, o que acontece, como é que a gente sabe que quando uma criança demora para falar, como é que a gente sabe que isso realmente vai passar, é passageiro, é um atraso, ou se realmente essa criança já está demonstrando dificuldades de um quadro mais persistente. Uma questão importante que precisa ser colocada é que existe muita variação no desenvolvimento de linguagem. Então, isso é muito mais a regra, né, do que a exceção. Então, a gente sabe que existem crianças que começam a falar, né, com 10 meses, começam a falar as primeiras palavras com 10 meses, e eu tenho também uma criança que pode começar a falar com 1 ano e meio, né, com 18 meses,
ou seja, 8 meses de diferença, e se a gente acompanhar essas crianças, a gente pode ter lá para frente um desempenho linguístico similar, né, entre 4 e 5 anos, se forem crianças realmente em desenvolvimento típico. Então, existe uma variação muito grande em relação a quando é que as crianças começam a falar as primeiras palavras, alcançam aí os primeiros marcos do desenvolvimento de linguagem, e isso é algo que interfere na identificação precoce de uma alteração, é algo que interfere na postura também de profissionais e de familiares, em relação a buscar ou não alguma avaliação de um profissional, de um fonoaudiólogo, né, porque já viram crianças que começaram a falar mais tarde e que depois superaram esse atraso e conseguiram continuidade do desenvolvimento de linguagem como uma outra criança que tenha falado mais cedo. Então, essa grande variação que se observa no desenvolvimento de linguagem, isso tem uma interferência tanto na postura dos profissionais como também dos familiares, né? E a gente precisa entender o porquê será que acontece toda essa variação. É diferente, por exemplo, da questão do desenvolvimento motor. Quando a gente vê uma criança em desenvolvimento típico, né, que começa a andar, é muito mais frequente a gente ter a maioria das crianças andando numa idade muito próxima aos 12 meses, né? E essa variação, então, essa janela de variação no desenvolvimento motor, ela é muito mais restrita do que no desenvolvimento de linguagem, o que gera, então, também uma diferença de postura de profissionais de familiares, ou seja, se eu tenho uma criança que tem 1 ano e meio, 1 ano e 7, né, vamos pensar os 8 meses que eu dei do exemplo da linguagem, então, se a gente espera com 12 meses que a criança comece a andar, e eu vejo aí que a criança tem 20 meses e ainda não está andando, é completamente diferente o posicionamento do profissional e da família. Todo mundo já vai estar procurando um profissional, uma avaliação, muito antes de chegar nesses 20 meses. Então, todas essas questões a gente precisa compreender para poder falar, né, do que está acontecendo na identificação ou não do atraso, por que alguns profissionais acham que é atraso, outros acham que é uma variação normal, né, isso tem a ver realmente com a variabilidade que existe no desenvolvimento de linguagem. E essa variabilidade toda que a gente observa no desenvolvimento de linguagem também está relacionada aos vários aspectos que interferem no desenvolvimento de linguagem. Então, a gente tem o desenvolvimento de linguagem, ele precisa acontecer na integração de uma série de fatores, de uma série de aspectos, e isso acaba também contribuindo, né, para a gente pensar se essa criança tem um atraso ou se ela tem um distúrbio. Então, eu não posso olhar só a idade não é a idade que vai determinar se é atraso ou se é distúrbio, né, e nem mesmo a idade o tempo que persiste a produção das primeiras palavras ou a não produção das primeiras orações. A gente precisa olhar além disso, a gente precisa olhar, né, as outras questões que podem estar interferindo nesse desenvolvimento, sejam questões da própria criança, então, características mais biológicas, genéticas mesmo, ou também as questões ambientais, as questões relacionadas como é esse ambiente linguístico onde essa criança está inserida. Então, dizer se é atraso ou um transtorno, não é uma tarefa assim, de cara a gente vai conseguir, a gente precisa fazer uma avaliação completa dessa criança, a gente precisa entender mais além, não é só a criança, a gente precisa entender todo o ambiente onde essa criança está inserida, né, e a gente também precisa ter claro como é que essas questões relacionadas ao ambiente, elas estão organizadas ou elas estão acontecendo para cada criança, tá? Posso fazer só um comentário aqui para o pessoal que está assistindo a gente? Então, como a Noemi falou, né, a gente escolheu esse tópico para discutir, porque a gente tem aqui 1 hora, né, para discutir um pouco com vocês alguns aspectos, não dá para a gente falar sobre vários temas. Eu queria só pedir que vocês, se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas a respeito, que vocês escrevam aqui, né, os comentários, aquilo que tiver, né, pertinente a esse tema que a gente acabou escolhendo, a gente vai, né, tentar abordar também. Vamos abrir um tempo
né, mais específico para responder perguntas no final. E só queríamos avisar vocês que a gente tinha aberto no Instagram, acho que há uns 2 dias mais ou menos, né, algumas perguntas para saber justamente que questões vocês queriam que a gente abordasse aqui, né, e a gente acabou selecionando, né, a gente teve algumas perguntas e acabamos selecionando aquelas que tinham a ver justamente com esse tópico, tá bom? Então, quem fez perguntas que tem a ver com outro tópico, a gente não sabe muito bem aqui na nossa programação como é que se a gente vai fazer outras lives ou não, mas a gente vai se organizar para tentar, enfim, ou na nossa página, que a gente está com uma página oficial agora também, trazer essas informações e tentar responder perguntas diversas. Então, é só para explicar para vocês, a gente acabou selecionando esses tópicos, né, essas perguntas, para responder aqui nessa live, tá bom? E a gente acabou se organizando aqui, né, e acho que a Beth agora vai falar um pouquinho sobre, né, como a Noemi já fez essa pincelada geral, né, sobre essa grande variabilidade que existe aí no desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre os diferentes fatores, né, que interferem aí nessa grande variabilidade. Então, Beth. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. É uma honra poder participar desse grupo de fonoaudiólogas que vem com esse propósito, né, de discutir, trazer as discussões, formações, reflexões, provocações, enfim, a respeito dos transtornos, né, de linguagem, né, sobre o TDL, transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, realmente, como a Noemi já colocou, eu gostaria só de reforçar, né, o quanto que é importante que nós tenhamos um olhar atento ao desenvolvimento de fala e de linguagem das nossas crianças, porque nós sabemos que isso, a falta de um desenvolvimento adequado ocasiona uma série de consequências, né, no desenvolvimento dessa criança, como a Noemi já pontuou. Mas, principalmente para as crianças mais novas, né, as crianças pequenas, e aí eu estou pensando em 1 ano e meio, 2, até 2 anos e meio, pelo menos, a gente conseguir diferenciar o que é um atraso, né, pensando no atraso como algo que pode ser que passe, que com o tempo isso vai se resolvendo, e diferenciar, então, um atraso de um transtorno, né, do desenvolvimento da linguagem, como a Noemi já pontuou, não é uma tarefa fácil, principalmente para as crianças pequenas, porque além da variabilidade que ela pontuou, existem as questões ambientais, que é o que eu pretendo falar agora, né. Então, assim, nós sabemos que as nossas crianças, né, quando elas nascem, elas precisam de cuidados no sentido, cuidado de saúde, elas precisam de alimentação, elas precisam de pessoas ali no dia a dia cuidando delas, e pensando no desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento da fala, elas também precisam de atenção e de cuidado em relação a esses aspectos. E há um tempo atrás, né, uns anos atrás, nós tínhamos pais que tinham uma carga horária de trabalho menor. Muitos pais acabavam trabalhando perto de casa, até os filhos muitas vezes acabavam ficando ali junto com os pais, porque muitos, né, na nossa época, por exemplo, os pais tinham algum tipo de trabalho e os filhos ficavam ali juntos, poderia ser um comércio, enfim, várias atividades. As famílias eram maiores, então as crianças tinham mais irmãos, e aí a gente vem numa mudança social, cultural, uma mudança histórica bem importante, onde gradativamente os casais começam a ter menos filhos, os casais começam a trabalhar mais, né, e a gente tem, né, até vou comentar rapidamente o momento que nós estamos vivendo, né, nesse momento de pandemia. Mas, assim, a gente sabe que muitas vezes a criança ela é filha única, então o contato com outras crianças acaba ficando mais restrito, e tudo isso gera um impacto no dia a dia em termos de estimulação. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: existe estímulo de comunicação para essa criança dentro do ambiente onde ela está inserida? Então, assim, as pessoas estão conversando com essa criança, as pessoas estão apresentando o mundo para essa criança. Então, a primeira pergunta é se existe o estímulo, e a segunda pergunta é se o estímulo é adequado ou não, se ele potencializa o desenvolvimento de linguagem dessa criança ou não. Então, por exemplo, se a gente tem uma condição de uma criança onde as pessoas conversam pouco com ela, ou até conversam demais,
né? Muitas crianças que começam a apresentar algum atraso, começam a demorar para desenvolver a linguagem, isso gera uma ansiedade nos pais, e aí muitos pais, ao invés de apresentar o mundo para as crianças, eles passam a assumir um papel de testar o conhecimento da criança. E muitas relações são estabelecidas em cima disso, né? Então, são muitas vezes pais que perguntam demais, que ficam cobrando demais para que a criança responda, ou então, né, a gente tem uma questão, muitas vezes as crianças, elas são muito estimuladas a, por exemplo, aprender nome das cores, nome das letras, aprender os números, mas muitas vezes elas sequer sabem o nome dos móveis que tem dentro da casa, por exemplo, ou o nome dos alimentos, ou o nome das frutas. Então, assim, fazer uma análise se a criança está recebendo o estímulo adequado e a qualidade desse estímulo que a criança está recebendo, então, se ela está num ambiente onde, será que ela tem um espaço de comunicação adequado? Será que as pessoas estão conversando com ela, usando uma velocidade de fala mais lenta, falando de frente com ela, não dando muita informação ao mesmo tempo, não fica fazendo pergunta ou testando o conhecimento dessa criança o tempo todo, essa criança não está sendo pressionada para que ela fale. Então, assim, muitas vezes o fato do fonoaudiólogo avaliar, e quando é detectada essa dificuldade, essa falta de estímulos adequado, e isso é trabalhado com a família, só o fato de você modificar questões no ambiente, você já tem um reflexo no desenvolvimento da comunicação dessa criança, né? Quando essa criança é inserida, por exemplo, no ambiente escolar, a escola é uma oportunidade de estímulos também, né? Então, quando a gente está pensando numa linha mais de atraso por questões ambientais, isso fica claro para a gente, porque a gente começa a modificar algumas atitudes dentro de casa, ou mesmo quando a criança ingressa na escola, 4 meses depois, a gente já começa a perceber, de fato, uma diferença. E também, crianças quando têm um atraso por questões mais ambientais, porque não estão recebendo os estímulos adequados, são crianças que respondem mais rapidamente às intervenções do que aquelas crianças que, de fato, têm um TDL ou um transtorno, né? Então, é muito importante a gente conseguir analisar essas questões ambientais. Em relação aos pais, criança não vem com bula, né? Quando a gente fala para um pai ler um livrinho para uma criança, uma historinha, ou cantar uma música, ou brincar com essa criança, não basta só a gente falar, né? A gente tem que mostrar como fazer, a gente tem que dar um modelo, porque é isso, na ansiedade, os pais acabam se perdendo na forma como conduzem esses estímulos dentro de casa. E só para completar, né, a gente está vivendo numa fase, infelizmente, né, de pandemia. Muitos pais começam agora, o fato deles estarem mais presentes e estarem mais ali no dia a dia com a criança, muitos começam a ver e fica mais visível, né, ali, o quanto que essa criança tem de fato uma dificuldade, o quanto ela tem um vocabulário que é pequeno, o quanto que a linguagem é difícil para ela. Então, a pandemia tem trazido isso, né? A gente já sabe que as crianças com alguma dificuldade de desenvolvimento têm sofrido mais nesse momento, mas, por outro lado, eu acho que a gente também tem pais que estão mais atentos e pais que, de fato, estão conseguindo reconhecer no dia a dia o quanto que essas dificuldades existem e o quanto que isso impacta no desenvolvimento e no comportamento também dessas crianças, né? Então, principalmente as crianças mais novinhas, olhar para esses aspectos ambientais é importante, nem sempre a gente consegue, reforçando o que a Noemi falou, num primeiro momento diferenciar se é só uma questão de estímulos ou se de fato a criança tem, além das questões de estímulos, ela tem todo um perfil aí que caracteriza de fato um transtorno, né? Algo que realmente vai ser persistente na vida dela. Acho que é isso, né? E na verdade, assim, acho que dando continuidade, pensando agora na questão das manifestações, né? A gente está falando aqui de um ambiente favorável para a linguagem, mas assim, o segundo passo daí nessa percepção, né, de que se a criança está tendo realmente uma falta de estímulo ou se ela está tendo uma dificuldade de fato para se desenvolver, é a gente prestar atenção nas características que ela está mostrando ali de manifestação mesmo, né? O que ela mostra que ela tem de linguagem, o que ela mostra que ela não tem,
né? E assim, poder usar essas características para tentar determinar ou perceber, na verdade, o que pode ser algum sinal de alerta ali de que alguma coisa não está acontecendo da forma como deveria, né? Esses sinais de alerta, eles são importantes da gente conhecer, justamente porque são eles que vão mostrar para a gente quais são as características que tiram essas crianças da variabilidade que a Noemi falou, né, e colocam ela num risco maior para realmente ter um transtorno de linguagem, né. Então, é importante a gente saber quais são esses sinais de alerta, porque eles vão mostrar para a gente a tendência de que essas alterações sejam mais persistentes, né. Quando a gente fala de sinal de alerta, é óbvio que esses sinais de alerta são diferentes dependendo da idade da criança, né? Então, assim, se a gente for pensar numa criança que ainda é bem pequena, uma criança que tem menos de 3 anos de idade ainda, o que pode ser um sinal de alerta para uma criança bem pequena, tipo, por volta de 1 ano e meio, antes de 2 anos de idade? Se é uma criança, por exemplo, que ela não imita gestos, ela não usa a comunicação gestual, ela não é muito eficiente em se fazer entender, mesmo não falando, isso é um sinal de alerta para, né, de que alguma coisa ali não tá indo como deveria ir. Porque mesmo as crianças que estão em desenvolvimento normal, né, que podem ter um atraso aí no aparecimento da fala, mas que têm uma boa compreensão, que estão catching up, né, que elas estão correndo atrás ali do tempo perdido, elas usam a comunicação não verbal de uma forma muito mais eficiente, né. Outra questão importante de perceber é se essa criança, por exemplo, brinca junto, né, se ela tem atenção compartilhada, se ela é responsiva, então, quando você conversa com a criança, ela responde para você, mesmo que seja com uma expressão facial ou com um sorriso, né, se ela faz aquilo que você pede para ela fazer, se ela consegue fazer atividades junto, ler um livrinho junto, fazer uma brincadeira junto, né, isso também quando a criança não faz isso, também é um sinal de alerta, né. Quando a criança já tem 2 anos, né, mais perto dos 2 anos e pouquinho, se essa criança, mesmo que ela tenha um vocabulário reduzido, né, ela não tenha muitas palavras, o esperado é que ela comece já a juntar algumas palavras, né, então a criança vai começar a fazer frases bem curtinhas, assim, tipo, quer mamar, dá papá, né, dá alguma coisa que ela gosta de brincar, algum brinquedo, né. Então, quando a criança começa a juntar essas palavras, ela precisa fazer isso por volta de 2 anos de idade. Então, se a criança tem um vocabulário restrito e ela não consegue fazer essas junções de palavras, também é um sinal de alerta para essas crianças entre 2 e 3 anos. E um outro sinal de alerta que desde cedo já é possível de perceber é a questão da compreensão de linguagem, né? Então, a criança que demonstra não estar compreendendo aquilo que é falado para ela, então, se você pede para ela executar uma tarefa e ela não consegue, ou se você fala uma coisa e ela fica olhando para você e não sabe responder, né? Se você percebe que a criança que ela tem uma dificuldade de compreensão de linguagem, isso é um sinal de alerta importante, porque é uma questão que mostra um prognóstico de realmente que caracteriza aí um transtorno de linguagem, né? As crianças um pouco mais velhas, né? Então, quando a criança já tem 4 anos, uma criança de 4 anos já é esperado que ela consiga conversar, consiga contar algumas coisas, contar fatos, né? Fazer frases mais completas, contar uma historinha que ela está acostumada a ouvir, né? Uma criança que tenha alterações de linguagem, que esteja aí um pouco atrasada, o que vai determinar se ela tem um prognóstico ruim, assim, para superar essa dificuldade sozinha no desenvolvimento normal dela, embora um pouco atrasado, quais as áreas de linguagem que estão afetadas aí nesse momento,
né? Então, por exemplo, uma criança que tem um vocabulário reduzido, mas ela se comunica bem, ela não tem muitas trocas na fala, ela consegue fazer frases completas, não é uma criança muito falante, mas ela demonstra que ela tem uma capacidade adequada de elaborar linguisticamente aquilo que ela quer falar, ela provavelmente ela não entra aí nesse risco tão grande de ter um transtorno de linguagem. Já uma criança que tenha um vocabulário pobre, que tenha muitas trocas na fala, uma fala muito ininteligível, que tenha dificuldades para contar história, dificuldades para elaborar aquilo que ela quer dizer. Então, a criança é difícil de compreender o que ela quer contar, porque ela é ruim a elaboração que ela faz, é um sinal de alerta importante. Então, quando a criança tem essas características aos 4 anos de idade, ela já não tem mais um atraso, né? Ela é uma criança que precisa realmente de uma atenção, ela precisa de uma avaliação e precisa também de uma intervenção, ainda que, como a Beth falou, né, a gente nunca sabe exatamente como que a criança vai responder, né, quando a gente intervém, quando a gente tem uma conduta aí de intervenção. Às vezes a criança rapidamente ela consegue entender e se desenvolver e aí fica, né, tira esse atraso aí, ou enfim, uma dificuldade mais específica. Mas, de qualquer forma, não é algo que você pode esperar e pagar para ver, né? Você precisa realmente intervir para poder dar o apoio, o suporte necessário para a criança se desenvolver bem. E, por fim, né, uma criança mais velha, né, uma criança com 5 anos ou mais de 5 anos, se a criança realmente ainda tem qualquer dificuldade nessa idade, ela realmente está mostrando que há uma alteração persistente, né, e ela precisa realmente da intervenção. Então, assim, essas características, independente da idade da criança, são características que mostram que essa criança precisa ser avaliada e precisa ser investigada e o motivo que pode estar interferindo aí no desenvolvimento dela, né? E isso está relacionado também à questão biológica, genética, que a Marina vai falar um pouquinho agora. Exatamente, Ju. Então, assim, se a gente recapitular um pouco, né, a Noemi falou sobre, né, toda essa variabilidade no desenvolvimento da linguagem, e o quanto, né, quando a gente tem uma variabilidade muito grande, fica claro, difícil da gente identificar se a criança, de repente, está tendo um desempenho mais pobre em linguagem, porque ela realmente tem uma dificuldade, ou se porque ela está nessa variabilidade, que é normal, né, todos nós temos, né, pontos fortes, pontos fracos, as crianças também vão ter os seus pontos fortes e fracos, e o grande desafio é a gente conseguir justamente identificar quais são aquelas, né, o mais precoce possível, que estão tendo essas dificuldades. Então, a Beth comentou bastante sobre esses fatores ambientais que interferem, né, e que interagem aí com uma série de outros fatores para o desenvolvimento da criança, e eu queria também salientar alguns fatores que são mais biológicos, né, incluindo os fatores genéticos e outros fatores, né, biológicos que têm a ver com a gestação, com, enfim, intercorrências durante a gestação ou durante o parto, né. Então, o que a gente sabe com relação a isso, e que eu acho que é um ponto bem importante de começar já colocando, é que essas questões biológicas, que são o que a gente chama de fatores de risco para os transtornos de linguagem. Então, isso já é um ponto bem importante de falar, porque, diferente de algumas síndromes genéticas raras, por exemplo, que você tem uma alteração cromossômica, eventualmente, e isso determina alguma condição, né, alguma síndrome genética, nos casos dos transtornos do neurodesenvolvimento de uma forma geral, não existe essa questão determinística. Então, a gente não tem fatores que vão, de fato, levar à, enfim, ocorrência de algum quadro. O que a gente tem são fatores de risco, e esses fatores de risco, se eles estiverem presentes, né, obviamente eu vou aumentando o risco da criança ter um desenvolvimento alterado, né, e de ter dificuldades nesse desenvolvimento de linguagem, e o contraponto a isso seriam os fatores de proteção, né, que ao contrário dos fatores de risco, protegem a criança para a ocorrência de algum determinado transtorno. E isso não vale só para os transtornos de linguagem, né, isso é algo que acontece de uma forma geral com os transtornos do neurodesenvolvimento.
Então, esses fatores biológicos que eu vou comentar agora, por exemplo, eles não são específicos, então, para a linguagem. Se a gente pensar, né, por exemplo, no baixo peso ao nascimento, a gente tem muitos estudos mostrando, né, o quanto o baixo peso, especialmente, né, o extremo baixo peso ou muito baixo peso, eles têm um impacto importante no desenvolvimento da criança e aumentam, né, claro, a criança ter extremo baixo peso, por exemplo, aumenta o risco para qualquer um desses transtornos do neurodesenvolvimento. Né, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, o muito baixo peso também está associado à idade gestacional, né, então a criança de repente nascer prematura, então esses fatores combinados realmente aumentam o risco para esses transtornos do neurodesenvolvimento, assim como outras questões, né, intercorrências que aconteçam durante a gestação ou durante o parto, né. A gente sabe também que, assim como outros casos, como, por exemplo, no transtorno do espectro do autismo, a gente sabe que também no TDL, nos transtornos de linguagem, o fato, existe uma incidência maior, né, desses transtornos em meninos do que em meninas. Então, né, o ser do sexo masculino, de alguma forma, também aumenta o risco. E, de novo, gente, obviamente, eu não estou falando que o menino vai ter um transtorno de linguagem. O que a gente está querendo dizer aqui é que, pensando nessa ideia de fatores de risco, esse é um fator de risco a mais, porque existe um desbalanceamento, né? Existem mais meninos que vêm a desenvolver esses transtornos de linguagem do que meninas, tá? E uma outra questão que é muito importante da gente mencionar é o histórico familiar, né? Então, o fato daquela família, de alguém na família ter tido já algum tipo de transtorno de linguagem, alguma dificuldade de fala, aquela criança que de repente demorou para falar, ou aquela criança que muitas vezes a gente não tem nem, a pessoa não tinha o diagnóstico realmente de um transtorno de linguagem, muito menos de um transtorno do desenvolvimento da linguagem, porque realmente a gente precisa aumentar muito a conscientização sobre esses casos, né? Então, existem vários adultos hoje com transtorno do desenvolvimento da linguagem não diagnosticados, né? Então, muitas vezes, quando a gente pergunta para os pais se há história de algum outro indivíduo, algum membro da família que tenha tido, por exemplo, TDL, muitas vezes os pais não vão saber dizer exatamente, né? Porque justamente esses transtornos são subdiagnosticados, né? Mas muitas vezes se a gente pergunta se de repente teve alguém que teve dificuldade para aprender a falar, se tinha alguém na família que falava muito errado, se teve alguém na família que teve dificuldades escolares, porque a gente sabe que essas crianças com transtorno de linguagem, elas crescem e elas vão ter dificuldade também nesse processo de alfabetização. Claro que os casos são muito heterogêneos, a variabilidade que a Noemi comentou no desenvolvimento típico também existe nas crianças com qualquer diagnóstico de transtornos de linguagem em geral. Então, é importante que a gente tente averiguar se houve alguém na família, né, que teve algum tipo de dificuldade para aprender linguagem, ou mesmo dificuldades de aprendizagem, e mais do que isso, essas questões familiares, né, mais genéticas, elas também não são exclusivas para o transtorno de linguagem, e nem para o TDL. Então, no fundo, o que a gente está chamando aqui de fator de risco genético, ele é o mesmo fator de risco genético para vários transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Tem muito estudo sendo feito nessa área. Acho que é muito, eu diria que é impossível que a gente chegue em algum momento à identificação de genes que são, de fato, característicos dos transtornos de linguagem e do TDL, porque justamente esses tipos de transtornos são transtornos multifatoriais, que significa que não existe uma única causa. A Beth falou aqui dos fatores ambientais, a Ju ressaltou a questão da variabilidade, mais especificamente das manifestações que chamam mais atenção, né, para os transtornos, né, de linguagem, e a gente sabe que o que acontece é que alguns genes, existem alguns candidatos de genes, sim, que foram identificados em vários estudos, como estando presentes em maior incidência em alguns casos, mas não são casos só de TDL, são casos de TDL, são casos de transtorno de linguagem associado a outras condições, são casos, por exemplo, de crianças com TEA, são casos de crianças com TDAH. Então, o entendimento que se tem, né, com relação aos fatores genéticos e essa predisposição genética é que algumas pequenas mutações em alguns genes, que inclusive podem estar presentes em qualquer um de nós aqui, sem que isso realmente chegue, né, leve a uma manifestação de uma alteração de linguagem, tá? Mas pequenas micromutações em alguns genes ou em partes de genes, elas funcionam como fatores de risco. Portanto, se elas estiverem combinadas, elas vão aumentar o risco daquele indivíduo
realmente manifestar esse transtorno de linguagem. E elas não são específicas de nenhum transtorno de linguagem, elas são, na verdade, elas co-ocorrem aí em diferentes transtornos do neurodesenvolvimento. Então, no fundo, tudo isso para dizer que quando a gente está tentando identificar se há fatores de risco genético, a gente não pode fazer uma pergunta que seja específica dos transtornos de linguagem, a gente pergunta de uma forma geral com relação a quaisquer dificuldades, né, de aprender fala e linguagem, dificuldades escolares, e temos que pensar também, inclusive, em TEA, em TDAH, como fatores de risco também. E esses fatores de risco são geralmente mais ligados à família próxima, então, pai, mãe, né, pais e irmãos, especialmente, são esses que, de fato, são fatores de risco mais importantes aí. E aí, o que eu acho que é muito importante da gente pensar, agora juntando um pouco tudo que estamos falando, não existe uma mágica, não existe como a Beth falou, não existe uma bula aí para a gente poder identificar, por exemplo, com 1 ano, 2 anos de idade, né, muito precocemente, qual é a criança que vai desenvolver linguagem de uma forma típica e qual é a criança que vai ter alterações, qual que vai ser diagnosticada com transtorno de linguagem, qual que vai ter um atraso. Quanto mais precoce, mais difícil é a gente conseguir prever, justamente por isso que eu estou comentando, porque são multifatoriais essas questões, né? Então, se por um lado isso pode trazer uma angústia para nós como profissionais, imagino que tenham pais também assistindo aqui, e realmente isso pode ser angustiante, né, da gente entender, será que a criança vai recuperar, ela vai conseguir, né, se recuperar sem nenhum outro tipo de ajuda, ou será que ela é uma criança que vai precisar de terapia para conseguir justamente recuperar e compensar essas dificuldades? Se por um lado isso pode ser angustiante, por outro, a gente pode enxergar isso como toda uma gama de possibilidades que a gente tem de intervir, porque justamente esse fator não é determinístico. Então, se a gente modificar esse ambiente e conseguir promover, né, de forma mais optimal esse desenvolvimento, a gente consegue muitas vezes compensar dificuldades que a criança está tendo, e claro, se a gente pensar nos transtornos de linguagem, eles são persistentes, mas a gente consegue fazer com que a criança consiga compensar essas dificuldades, e muitas vezes, né, uma coisa que a Noemi comenta muito no curso, né, eventualmente uma criança que tem fatores de risco genéticos, que tem esses comportamentos linguísticos que a Juliana comentou, como sendo esses comportamentos que chamam mais atenção realmente para um transtorno mais persistente de linguagem, se essa criança está inserida numa família que procurou ajuda desde cedo, que está muito bem orientada, cuja escola está realmente inserida nessas orientações e ela está realmente amparada, muitas vezes o prognóstico dessa criança pode ser melhor do que aquela criança que eventualmente teria um atraso de linguagem, por uma questão mais ambiental, mas que não teve esse mesmo suporte, não teve esse apoio, e aquilo que, né, seria um atraso de linguagem em tese, acaba fazendo com que a criança não consiga desenvolver, enfim, as habilidades que ela teria todo o potencial para desenvolver. Então, eu acho que a gente pode olhar para essas questões aí multifatoriais como sendo também uma gama de possibilidades que a gente tem para atuar, para a gente intervir, porque o que a gente pode fazer de fato, a gente não muda fator, né, de risco biológico, mas a gente muda fator de proteção ambiental, né, para justamente conseguir promover o desenvolvimento da criança da melhor forma, né. Então, eu acho que combinando tudo isso, a gente, né, não tem essa resposta mágica aí de quais são as crianças que de fato vão ter um atraso e quais são as crianças que vão ter um transtorno de linguagem. O que a gente tem é um olhar interligado, o fonoaudiólogo e os profissionais da saúde que lidam com o desenvolvimento infantil, eles têm que ter esse olhar para ver as manifestações que a criança está apresentando, como a Juliana falou, tentar identificar quais são as características comunicativas da criança que chamam a atenção realmente para um desenvolvimento que está fugindo daquilo que seria esperado, mas a gente tem que sempre integrar com os fatores ambientais, que a Beth comentou, com os fatores biológicos que eu estou comentando agora, e, na verdade, tentar pesar um pouco, né? Se a gente entende que a criança está tendo, por exemplo, uma dificuldade para aprender linguagem, mas compreende bem, e a gente vê que tem muitos aspectos nesse ambiente da criança, na estimulação, que a gente, né, poderia intervir, uma criança que eventualmente ainda não está na escola, essa criança tem todos os sinais aí que a gente vai integrar essas informações para entender, poxa, provavelmente ela tem realmente um atraso de linguagem. Agora, se é uma criança que tem
as características que a Juliana comentou, uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade muito grande para se fazer entender, uma dificuldade muito grande para conseguir combinar palavras e tentar expressar, né, uma dificuldade de usar gestos ela não se expressa, não encontra um outro meio de se expressar, e além disso, essa criança tem fatores mais biológicos de risco, essa criança, ela precisa de uma atenção o mais cedo possível, porque ela tem mais risco de realmente ter um transtorno de linguagem do que um atraso, né? Então, a gente muitas vezes acaba, muitas vezes não, a gente sempre, né, tem que levar em consideração tudo e colocar isso meio que na balança para integrar essas informações. Você quer falar alguma coisa, Beth? E eu acho também, né, Mal, uma coisa... só para complementar, né, eu acho que, assim, tem uma palavra muito importante que a gente tem que ficar muito atento, considerando tudo isso, né, fator ambiental, biológico, predisposição, enfim, que é a vigilância, né, então, as crianças, tem muitos pais provavelmente ouvindo aqui, então, na dúvida, a gente tem que fazer uma vigilância, né, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento, quer dizer, se essa criança não está atingindo aqueles marcos, se ela não está aumentando o repertório dela, se ela vem demonstrando sinais de que essa linguagem não está crescendo, né, a gente está falando de desenvolvimento, né, desenvolvimento é uma escadinha que é para cima, né, se a criança está ali estacionada, ou até mesmo se a criança já tinha algum comportamento e acabou perdendo essa habilidade, ou deixou de falar alguma palavrinha, então, assim, isso é um alerta, e é importante que a gente faça uma vigilância. Então, assim, pode ser que, de repente, o fonoaudiólogo fale para a família que não é um momento ali, não há necessidade naquele momento de fazer uma intervenção específica, mas isso não significa que a criança tem que desaparecer, né, significa que a gente tem que continuar acompanhando, a gente tem que continuar reavaliando, né, e na dúvida, assim, a gente tem que entrar, sim, com uma intervenção, uma estimulação, enfim, para ajudar essa criança. Então, eu penso que, diante disso tudo, hoje a principal ferramenta que a gente tem é acompanhar o desenvolvimento, né? E para nós que somos especialistas nessa área, ainda dói muito quando a gente escuta falas, por exemplo, é preguiça, ele não fala porque ele é mimado, ele não fala porque ele é filho único, ele não fala porque falta estímulo, então basta estimular. Então, essas são orientações muito vagas, muito que a gente tem que mudar esse cenário, né? Então, assim, tem muitas crianças que têm, de fato, um transtorno e que lá atrás, quando tinham 2 aninhos, foi falado para a família que era simplesmente uma preguiça, ou que a família não estimulava. Então, eu penso que até profissionais que estão aqui assistindo a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de fala. Tem que estimular, ou falta estimulação, né? O que significa isso? Isso é muito vago. Né, a gente não tem que só falar isso, mas a gente tem que mostrar, então, como fazer, como melhorar a qualidade do estímulo e acompanhar essa criança, né? Não desenvolver linguagem adequadamente vai causar um impacto na vida dessa criança, assim, em vários aspectos. Por que a gente tem que esperar, né, para fazer alguma coisa? Eu acho que... eu acho, Beth, que tem vários comentários... Pensando nessa questão que você falou, né, Beth, de... só para complementar o que a Beth falou, acho que, assim, é importante a gente falar, né, até porque tem vários pais assistindo, isso que você falou de não necessariamente a intervenção vai ser direta naquele momento, né, muitas vezes a gente, essa questão do acompanhamento vem com essa intervenção indireta mesmo, né, de você acompanhar a família, orientar a família, não só a ser adequado na estimulação, né, porque muitas vezes não é realmente uma questão de estimulação, mas a como dar um estímulo maior, porque a gente está percebendo que o que ela tem de estímulo, ainda que seja adequado, não está sendo suficiente para ela. Né? Então, muitas vezes, a intervenção que a gente vai fazer, principalmente nas crianças muito novinhas, antes de 2 anos, antes, né, 1 ano e meio, por aí, muitas vezes não é uma intervenção direta mesmo, né? A gente trabalha com a família, isso que é o ideal, na verdade, né? Você mudar o ambiente, mudando para todo mundo, não só para a criança, né? Visando a criança, visando o desenvolvimento dela, mas visando também ali a comunicação dentro daquela família, né?
Tem uma pergunta da Nancy, né, em relação à idade, até quando pode esperar, né, porque tem uma certa resistência a procurar um fonoaudiólogo quando a criança ainda é nova, e eu acho que a gente precisa também salientar esse aspecto da importância da linguagem no desenvolvimento da criança, porque acho que durante muito tempo isso não foi tão valorizado, e a gente está num momento agora em que isso está tomando posição de destaque, inclusive em políticas públicas de primeira infância. Então, hoje a gente vê em outros países o destaque que está sendo dado à linguagem, justamente porque a pesquisa tem demonstrado, né, o quanto um prejuízo aí no desenvolvimento de linguagem, tanto nos casos de transtorno, mas também na questão de atraso, isso tem um impacto para a socialização, isso tem impacto para como essa criança consegue expressar as necessidades, as frustrações, como é que ela consegue resolver, né, conflito. Então, sem linguagem fica tudo muito mais difícil. E aí a gente precisa também fazer essa orientação, né? A intervenção, seja indireta, para que a gente tenha um ambiente linguístico aí mais favorável para o desenvolvimento de linguagem, seja uma intervenção direta nas crianças que a gente já identificou alguns outros fatores que indicam para a gente aí que tem um quadro mais persistente, uma questão, né, de uma dificuldade maior aí em relação à linguagem, a gente precisa valorizar isso enquanto postura mesmo, né, nossa, de busca do que é que vai promover o melhor desenvolvimento para essa criança. A linguagem é importante, e a gente precisa valorizar mais isso aqui. Eu vejo muito pouco sendo produzido ainda aqui no Brasil em relação a folhetos informativos, em relação a orientações, a políticas públicas, né, então acho que está começando agora alguma coisa, e o mais interessante é que é muito barato de fazer. Então, a gente trabalhar com as famílias, e o que é principal no desenvolvimento é conversa, é troca conversacional, é isso que traz mais possibilidade dessa criança aprender linguagem. Quanto mais linguagem ela tem, mais linguagem ela aprende. Então, não é caro isso, a gente faz conversando, a gente faz interagindo, a gente faz brincando com a criança, né? Então, tem que ser valorizado, tem que ser orientado, tem que ser, como a Beth falou, a gente tem que mostrar como fazer, né? Não é botar o vídeo da galinha pintadinha, é cantar junto com a criança, né? Não é colocar só o DVD para passar, mas é conversar com a criança sobre o que está acontecendo ali, pegar o livrinho e contar e repetir, e a criança quer de novo, e vamos dar de novo, porque essa repetição ajuda. Então, a gente tem uma série de orientações possíveis de serem feitas. E se pensar em 2 anos, é muito pequeno ainda para receber alguma orientação, ou alguma ir para fono, mas e se ele não for? Né? Até quando a gente vai esperar? Né? O que é isso de esperar? Se a gente poderia, com algumas orientações, se não for um transtorno, algumas orientações, essa criança vai ter uma evolução rápida, não vai prejudicar. Né? Então, acho que essa postura de vamos esperar, porque todo o restante do desenvolvimento está ok, está mais ou menos ok, porque quando se coloca uma criança com atraso de linguagem na escola, a gente sabe que dá problema. Né? Dá problema porque a criança tem questões de comportamento ali, porque não consegue conversar com o amiguinho, não consegue entender o que ela quer, né? Então não é tão tudo bem assim. Então já está tendo impacto, e a gente precisa relacionar essas questões. O que está dando de comportamento, o que está dando de dificuldade social, tem a linguagem aí no meio, sim, e a gente precisa demonstrar isso para os pais, para os profissionais da educação, para os profissionais da saúde, para que essas crianças tenham as oportunidades, né, de serem trabalhadas junto com suas famílias. Eu acho até, né, diretamente. Desculpa, Má, só vou complementar aqui rapidinho. Acho que só além dessa questão de entender melhor os transtornos, complementando, acho que as pessoas têm que entender melhor o que é linguagem, né? Eu acho que é isso que a gente sempre tem comentado também, porque muitas vezes os pais acham que entendem linguagem como falar certo ou falar errado, ou falar um número X de palavras, né? E linguagem é algo muito mais complexo, né? Linguagem envolve desde a questão da vontade, da intenção, da capacidade de elaborar aquilo que a criança quer realmente contar, o que ela fez na escola. Então, assim, estrutura gramatical, envolve sons também, mas envolve tantas habilidades que, assim, linguagem é realmente algo complexo. E, assim, e o TDL vem mostrar para nós o quê? Que para essas crianças, aprender linguagem não vai ocorrer de forma natural,
né? Então, aquilo que a gente acha, todo ser humano, é até estranho isso para os pais entenderem, que assim, poxa, mas se é ser humano, né, é pessoa, então todo mundo aprende linguagem, aprende a desenvolver fala, linguagem, né? E não, a gente tem um grupo aí de crianças, e não é um grupo pequeno, que isso não vai ocorrer de forma natural. Né? Então, aquilo que a gente faz, como a Noemi falou, de falar o nome, que aquele copo é copo, mostrar o copo, mostrar que dentro do copo tem água, tem suco, tem guaraná, tem, enfim, dar função para aquilo dentro de um contexto que é real, que é funcional, quer dizer, todo esse trabalho é um trabalho de construção, né? E que muitas vezes essas coisas do dia a dia vão se perdendo ou vão deixando de ter o seu valor, né? Não vai existir. Eu gostaria muito de reforçar isso, não vai existir iPhone no mundo, geração nenhuma de iPhone, que vai dar conta, nenhuma televisão de 1000 polegadas, que vai dar conta, vai fazer o mesmo trabalho do que você está ali diretamente, esse contato humano, essa interação, esse ensinar para a criança. Nada vai ser mais valioso ou vai estimular mais a criança do que esse tipo de contato, né? Desculpa, Marco, Agir. Não, eu acho que vou até complementar, porque na verdade tem tudo a ver com o que você está trazendo, Beth. A gente teve muitas perguntas aqui no site, ou comentários, na verdade, né, no chat mesmo, falando que a criança era tida como preguiçosa, né, e enfim, as pessoas, né, os profissionais que acompanharam essa criança pediram para esperar um pouco, né, que vai justamente na contramão disso que a gente está comentando. Ainda bem, eu acho que cada vez mais, né, a gente está vendo profissionais das áreas da saúde, profissionais da educação, começando a se interessar mais e conhecer mais o tema mesmo. Eu acho que a gente tem um trabalho muito longo pela frente, que é para trazer realmente essa condição, o TDL e também os outros transtornos, né, de linguagem associado a outras condições, a trazer isso para as pessoas conhecerem, para saberem que, de fato, tem crianças que não vão desenvolver a linguagem da forma natural ou espontânea, se não tiverem essa ajuda e esse suporte. E isso passa muito pela conscientização. Então, como a Noemi colocou no começo da live, né, a gente se reuniu nesse grupo, né, no TDL Brasil, para justamente promover, né, momentos como esse, em que a gente está falando sobre o TDL, com um grupo, né, a gente está com 130 pessoas aqui acompanhando a gente na live, ela vai ficar disponível depois também, e mais do que isso, né, tentando montar uma rede de pessoas que, né, diferentes formações, que estão realmente engajadas e interessadas no tema, porque é por meio da conscientização que a gente vai, né, trazer esse assunto para a pauta e que as pessoas realmente vão ter mais oportunidades de observar o desenvolvimento, né, de linguagem das crianças, o próprio desenvolvimento infantil de uma forma geral, e que a gente vai conseguir mudar essa questão. Então, eu acho que é um momento super apropriado também para a gente falar sobre atividades e momentos de realmente conscientização sobre esse tema, né? Há 3 anos, mais ou menos, né, a gente está tendo o Dia de Conscientização Internacional sobre o TDL. Nesse ano vai cair no dia 16 de outubro, e, enfim, esse é um movimento que está acontecendo mundialmente, né, e também aqui no Brasil, e nesse ano a gente está planejando, inclusive, atividades que a gente possa integrar, né, as pessoas e contar com a participação de muita gente, especialmente de fonoaudiólogos, mas também de profissionais, né, de áreas relacionadas, para que a gente consiga dar voz a essas crianças, para que a gente consiga fazer essa informação chegar, né, não só a profissionais, né, fonoaudiólogos, para profissionais das áreas relacionadas, para pais, porque é assim que a gente vai conseguir justamente modificar essa condição. Então, eu acho que, enfim, a gente tem, né, divulgado bastante essa causa, né, e é muito bom a gente ver que cada vez mais, né, nunca se falou tanto sobre TDL, né, claro, o TDL em si é um termo novo, mas antigamente a gente utilizava a nomenclatura de DEL, e é muito bom a gente ver, né, ter parceiros realmente divulgando a causa, falando sobre a causa, e a gente quer realmente contar com a participação de todos vocês aí, para, né, no dia 16 de outubro a gente vai avisar vocês antes, tá? Mas de qualquer jeito, para tê-los como parceiros, porque a gente tem que realmente ter uma voz maior aí nessa, enfim, no Brasil. E o que eu ia comentar ainda com relação, mas a gente teve uma pergunta sobre o diagnóstico específico do TDL, falando sobre isso tudo, né, e sobre a intervenção precoce e o diagnóstico precoce. Teve alguém que perguntou
mais especificamente como é que funcionava, quando que a gente consegue já diagnosticar a criança com TDL e tal. Então, tudo que a gente falou até agora, né, sobre esses fatores de risco, sobre o comportamento da criança, tem a ver com essa ideia de identificar se aquilo que a criança está apresentando como comportamento mesmo, né, o desenvolvimento de linguagem dela, está seguindo um caminho que, como a Noemi sempre fala, né, é um trem que vai chegar no mesmo lugar, embora atrasado, que seria a analogia para o atraso de linguagem, ou se é, na verdade, um caminho diferente daquele que a maioria das crianças percorrem, né? Então, nesse caso desse caminho diferente, é que a gente dá, de fato, esse nome de transtorno, entendendo que é algo que vai ser persistente. Não quer dizer que a criança, obviamente, a criança vai melhorar com uma série de apoios, né? Quanto mais apoio ela tiver, mais ela vai melhorar, mas é algo que sempre que ela tiver que aprender alguma habilidade nova, que envolva linguagem, que dependa de linguagem, isso pode ser mais custoso. Agora, dentro dos transtornos de linguagem, a gente tem diferenciações aí a serem feitas, né? Esse é o diagnóstico diferencial em linguagem, justamente. E o TDL seria uma das classificações possíveis, uma vez que a gente entende que essa criança tem um transtorno, né, nesse processo aí de aquisição e desenvolvimento da linguagem. E para o diagnóstico específico de TDL, a gente teria que, então, excluir outras condições que a gente chama de condições biológicas associadas, né, que justifiquem ou expliquem parte das dificuldades que elas estão tendo, tá? Então, é claro que é difícil fazer esse diagnóstico precocemente, muitas vezes às vezes não, né? Se a criança tiver dificuldades muito evidentes e tiver todos esses fatores que a gente está comentando, a gente, né, entende que essa é uma criança que, de fato, vai ter esse diagnóstico, a gente vai conseguir dar um pouco mais precocemente. Né, não antes de 3 anos, mas de qualquer forma, muitas vezes com, né, 4 anos, 4 anos, a gente já consegue ver uma criança que tem marcas muito claras, que ela de fato é uma criança com TDL. Agora, tem vários casos, a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico na chegada, né, e muitas vezes o que a gente usa é a resposta à intervenção. Por quê? Se a Beth comentou, né, esses fatores ambientais estão interferindo e estão fazendo com que a criança tenha uma linguagem atrasada. Se a gente modificar esse ambiente, a criança tem potencial para aprender, né? Ela vai conseguir recuperar essa dificuldade. Então, muitas vezes, se vocês tiverem dúvida, né, na hora que vocês estão realmente fazendo a avaliação, não dá para conseguir definir nesse primeiro momento, pela combinação de fatores que vocês investigaram, muitas vezes a resposta à intervenção é uma maneira da gente conseguir justamente ver, né, se a criança está pendendo mais para um atraso de linguagem ou para um transtorno de linguagem. Né, isso, acho que de uma forma geral, só para a gente tentar responder algumas perguntas que estão aparecendo. Meninas, vocês estão vendo? Eu acho que entra nisso também, o que você está falando, um pouco da ansiedade, assim, né, dos profissionais, sim, mas dos pais também, de ter uma resposta mais definitiva, assim, do que é aquilo, né, de como pode ajudar, como se referir realmente àquela dificuldade, né? Mas por isso que eu acho que é importante a gente ressaltar essa necessidade, assim, do tempo da terapia, do tempo da intervenção e do conhecimento, né? Do quanto é importante os pais também conhecerem sobre o desenvolvimento, terem essa conversa, esse contato próximo com a fonoaudióloga que estiver fazendo a avaliação, para poder observar isso no dia a dia, né? Porque muitas vezes a observação que nós, fonoaudiólogos, temos da criança, ela é uma observação pontual, numa situação atípica, na verdade, para a criança, né? Como a criança está com você ali no 1 a 1 ali, né? Você não está vendo a criança no ambiente dela, né? Então, as informações que os pais trazem de como a criança usa como é o comportamento comunicativo dessa criança no ambiente natural dela, como ela se comunica com os outros parentes próximos, como ela se comunica com outras crianças da família, na escola, né? O contato com a escola também é importante. Essas informações todas, junto com essa resposta à intervenção, é o que vai ajudar a gente realmente a chegar a um diagnóstico, né? A dizer se realmente é TDL ou se tem outra coisa que pode estar interferindo aí nesse desenvolvimento, né? Uhum. A gente teve também uma pergunta aqui da Maria Clara: no TDL, todas as etapas da linguagem estão alteradas? Ou pode ser só um dos aspectos, por exemplo, a fala? Intenção comunicativa e compreensão normais. Vocês querem responder, meninas? Ou... Na verdade, acho que assim, tem uma questão que é interessante quando a gente fala numa distinção também entre atraso e TDL. No atraso, a gente costuma ver um desempenho de uma criança
mais nova, né, uma criança em desenvolvimento típico mais nova, ou seja, uma certa uniformidade, uma homogeneidade, né, no nível de desenvolvimento de todos os subsistemas, vocabulário, né, a construção sintática, a fonologia, intenção geralmente está mais preservada mesmo no TDL. E no TDL, o que a gente vê nas crianças com transtorno do desenvolvimento de linguagem, isso pode ser muito mais desigual, né? Então, eu posso ter uma criança que tenha mais dificuldade em determinado aspecto da linguagem, por exemplo, morfologia, sintaxe, menos dificuldade em vocabulário. Então, a gente vê que tem uma certa sistematicidade em como os diferentes subsistemas de linguagem se desenvolvem, e isso também é uma característica no TDL, porque a gente tem crianças com o mesmo diagnóstico, TDL, mas que manifestam dificuldades com intensidade diferente nos subsistemas, mas, de uma maneira geral, o que a gente vê é a grande dificuldade em aprender novas demandas, né, nessas áreas, ou em todas as áreas da linguagem, ou nessas áreas em que essa criança tem está manifestando as alterações. Uma coisa importante que a gente também chama bastante atenção é que quando a gente, às vezes, recebe essa criança, ela tem 2 anos e pouquinho, ela tem algumas características. Então, é uma criança que praticamente não tem vocabulário, ainda não fala nada, então a gente não consegue nem ver que ela também tem uma dificuldade de fonologia, porque ela não tem nem palavras para pôr os sons, né? Depois ela aprende vocabulário, ela desenvolve com a terapia, com a intervenção, a gente aparece em vários processos fonológicos, aí a gente começa a ver que também está muito difícil aprender a combinar palavras, está muito difícil aprender, né, a fazer flexão de gênero masculino, feminino, plural, flexão de verbo. Então a gente começa a ver que as etapas do desenvolvimento de linguagem vão trazendo novas demandas para essa criança, e isso, então, vai mudando. Não é que ela não tinha nada em morfossintaxe e depois apareceu, não é que ela não tinha nem como fazer combinação de palavras ainda, naquele estágio em que ela chegou para a gente, né? Então, a gente pode ter, sim, algumas crianças que tenham dificuldades mais marcadas em alguns subsistemas, mas, na maioria dos casos, o que a gente vê é isso, é uma dificuldade, né, um processamento aí de informação de linguagem que não é o melhor processamento, e então, a cada nova tarefa, a cada nova demanda de linguagem, essa criança acaba apresentando dificuldades. E a gente também tem uma questão de gravidade, né? Então, a gente tem quadros mais leves, quadros mais graves. Além disso, tem toda a questão dos fatores protetivos, do ambiente, onde essa criança, do tipo de experiência que ela tem, de estímulo que ela tem em casa, e às vezes a gente só vai receber essa criança quando ela, por exemplo, está entrando no ensino fundamental, ou às vezes até um pouco mais tarde, né? Então, teve uma pergunta aí da educação infantil, é essencial, professor de educação infantil, profissionais, todos os profissionais que trabalham com primeira infância têm que conhecer, é o quadro mais prevalente da infância, é 7% a prevalência, é muito alto, né? Mas a gente também tem que ficar atento, porque se for um quadro mais leve, talvez ele não seja tão percebido, né, pelos professores e pelos pais, até ela entrar no ensino fundamental, quando a demanda linguística é mais exigente, o vocabulário acadêmico começa a ficar maior, mais denso, né, as palavras abstratas, conceitos, muitos conceitos relacionais, e aí as dificuldades começam a vir mais fortes. Então, a gente precisa estar, como a Beth falou, vigilante o tempo todo. A gente tem que acompanhar o desenvolvimento de linguagem o tempo todo, né, e a gente precisa entender que essas dificuldades, elas vão, sim, impactar na vida dessa criança, e seja um caso grave, seja um caso mais não tão grave, toda criança que tem dificuldades de linguagem, que tem um transtorno de linguagem, tem o direito, né, de receber uma intervenção, a família tem o direito de receber uma orientação, o professor tem o direito, né, de conhecer mais sobre isso e como ajudar os seus alunos. Então, a gente precisa ficar atento e não se ficar só na criança que não fala nada, a gente precisa perceber as nuances das dificuldades no desenvolvimento de linguagem e fornecer oportunidades de intervenção aí, seja direto, seja indireto, seja capacitação de profissionais, seja orientação a pais, porque senão a gente está deixando de escapar, uma grande quantidade desses 7%, né, da população infantil que tem provavelmente um transtorno de linguagem. Eu acho que, né, falando justamente sobre essa questão, né, da gente realmente ter os diferentes profissionais aí que atuam com a criança, né, a gente teve algumas perguntas aqui também, a Larissa perguntou dos diagnósticos diferenciais, de como
trazer isso para o conhecimento também de pediatras e professores e tal. A gente, né, não consegue, a gente está, na verdade, já esgotou até o nosso tempo aqui, então a gente já tinha antecipado que a gente não ia conseguir falar muito sobre diagnóstico diferencial aqui, mas a gente vai, né, a gente está produzindo materiais a respeito, né, e a ideia é que a gente consiga alimentar também o nosso site com essas informações. Alguém tinha perguntado também aqui no chat se a gente tem, enfim, materiais informativos e tal. A gente está produzindo esses materiais e a ideia é a gente conseguir, né, de alguma forma, chegar também, né, nos diferentes profissionais e fazer esses espaços aqui enfim, interação para que a gente consiga ter, enfim, é o que a gente comentou, todo mundo como parceiro aqui, cada um atuando numa área diferente, com seu expertise, mas, né, atuando com parceria, né. Então, enfim, acho que a gente, né, deve postar coisas aqui também em breve e fiquem atentos aí nas redes sociais. Meninas, vocês querem fazer comentários finais? A gente está com o nosso tempo esgotado aqui, mas muito feliz pela participação de todo mundo e em tê-los como parceiros aqui. Só agradecer mesmo e contar com vocês, convidar vocês para estarem junto com a gente nessa causa, nessa luta, né, de dar visibilidade às crianças com TDL, porque é um transtorno invisível, ninguém vê, né, não tem questões comportamentais, não tem nenhuma marca física, não tem uma questão de comportamento tão digressor, assim, como no autismo, que você consiga perceber que tem um transtorno, né, então a gente precisa ouvir essas crianças, a gente precisa mostrar essas crianças, né, e isso precisa de muita gente, né, porque a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil, e a gente precisa de muita gente junto para que consiga se mudar a realidade, tanto da identificação, como também da intervenção, da formação dos profissionais para terapia de linguagem, né, e também, né, toda a proposta aí de mudança de políticas públicas. Essas crianças hoje não têm nada, né, elas não têm direito a adaptações nas provas, elas não têm direito a nenhum tipo de recurso extra na escola, né, então a gente precisa lutar bastante por isso. Com certeza, eu quero agradecer também a participação, a gente teve bastante gente na live, assim, acho que a gente tem muito assunto, na verdade, para falar sobre isso, né, as pessoas foram colocando algumas perguntas que a gente já, né, como a Marina disse, a gente já tinha antecipado que apareceriam, assim, alguns assuntos especificamente, principalmente essa questão do diagnóstico diferencial, né, em especial, que é uma coisa que sempre as pessoas perguntam, eu acho que, assim, a ideia é que a gente tenha outras oportunidades para conversar sobre temas mais específicos e poder realmente fazer isso que a Noemi falou, né, fazer a nossa parte e fazer aquilo que a gente se propôs desde o princípio a fazer, que é chamar a atenção realmente para esse diagnóstico e para que as pessoas conheçam e saibam que existe essa possibilidade, né, na verdade, acho que a ideia é essa, né, que as pessoas tenham conhecimento sobre o TDL para que possam levar o TDL como uma hipótese diagnóstica, como algo que possa responder às dificuldades que a criança pode estar apresentando no desenvolvimento aí da linguagem, no desenvolvimento dela em geral. Então, obrigada pela participação. E só falar, porque tem gente perguntando de material, a gente tem alguns materiais no site, tá? Então, a gente traduziu folhetos da campanha internacional, a gente legendou vídeos, né? Então, entrem no site, www.tdlbrasil, deixa eu só, porque a gente mudou, .com.br, né? Calma aí, vamos checar. tdlbrasil.com.br. tdlbrasil.com.br, lá tem alguns materiais, tem os links para os vídeos com legendas, então já tem bastante coisa que dá para vocês olharem, imprimirem, distribuírem em escola, né, deixarem com os pediatras, nos consultórios, nas clínicas multidisciplinares em que vocês atuam. Então a gente já começou esse trabalho há 3 anos, né, então o material à disposição para vocês imprimirem e usarem, né, então esse é o objetivo. Também quero agradecer a presença de todos, uma honra poder participar novamente desse grupo, e que o TDL possa ser conhecido e reconhecido, e para os pais que estão aqui pensando em estímulos, menos perguntas e mais apresentação
do mundo para as nossas crianças, enfim, que a gente possa seguir em frente. Tem muito trabalho aí pela frente, a gente vai conseguir. Isso aí. Isso aí. Então, né, também agradecer, muito obrigada a todos. Vou agradecer também em nome da Ana, nossa mais nova mamãe. Não pôde estar aqui com a gente hoje, né, porque a Olivia acabou... Por ótimos motivos. Por ótimos motivos, mas, né, ela está sempre junto com a gente. Bom, então, um beijo a todos e até a próxima, talvez. Tchau, Tchau, pessoal. boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite.